Bom, dentro de sala de aula, a grande perspectiva foi realmente trabalhar a inovação e a criatividade. Então, à medida que eu fui acessando e tendo acesso a algumas informações, de acordo com as disciplinas, eu já tive aquela vontade realmente de exercer aquilo em sala de aula, utilizando os recursos, preferencialmente os tecnológicos. Nesse ponto, eu sou privilegiada, já que eu estou dentro do ensino privado. E aí eu consegui, então, trabalhar essas ideias que os professores foram passando, as sugestões, dentro de sala de aula, de maneira criativa. Então, a princípio, peguei disciplinas que, em um primeiro momento, pareceriam um pouco metódicas, um pouco chatas ali de estudar pelos alunos, porque muito teóricas. Então, o aluno do curso de Direito, ele tem esse destino, né, de se dedicar ao exame da OAB, ou então a concursos públicos. Então, geralmente, as disciplinas, elas têm essa tendência de ser um pouco, né, maçantes o estudo, para alguns. E aí, o que eu pensei? Como eu posso, então, transformar uma disciplina que, a princípio, é um pouco maçante para o aluno, como é o caso do Direito Administrativo, de uma forma criativa para que eles tenham interesse em estudar? Então, dentre as várias possibilidades, utilizei, por exemplo, a gravação de podcast para que os alunos ali, foi até uma das disciplinas, o professor, inclusive, proporcionou para a gente essa experiência dentro da sala de aula, na pós-graduação. Aí eu achei muito bacana, foi feito no sábado, minha turma é do sábado. E aí eu peguei todo aquele formato que ele passou e transferi ali para um formato dentro da minha sala de aula. Então, consegui fazer com que os alunos pegassem ali um tema específico, poderes do Estado, por exemplo, e trabalhassem ali discutindo as suas nuances por meio da gravação de podcast. Então, ficou assim, maravilhoso. Além disso, uso também da gamificação, com a disciplina que estamos cursando agora, mas que eu já estou implementando, já fazendo gamificação por meio de plataformas digitais, como a WordWall, a Kahoot. E ali os alunos, então, estão sendo estimulados dentro da criatividade a participar e, claro, estarão aprendendo, obviamente, mas aprendendo de maneira lúdica. Então, uma disciplina que, a princípio, era um pouco, né, chata, maçante do estudo, eles conseguiram ter um apreço pela disciplina por meio da tecnologia, por meio dessa inovação. Então, foi bem positivo. Então, tudo aquilo que eu apliquei em sala de aula até hoje foi bem positivo. A minha turma é a turma do sábado de manhã, então, assim, é muito delícia. Até a forma como foi pensada, por exemplo, em um sábado teremos a aula das 8h30 até meio-dia, no sábado seguinte já eu tiro dúvidas. Então isso faz com que a gente tenha aquela refrigeração na mente, um tempo mais para poder se dedicar a implementar o que a gente aprendeu dentro de sala de aula. E o que eu percebi, porque no semestre passado eu já aproveitei tudo. Então desde o início da pós, o que eu pensei? Bom, já que para os trabalhos da pós eu precisarei então de evidências, precisarei da aplicação, então eu já me antecipei. Coloquei essas possibilidades, essas metodologias já no meu plano de ensino, para ficar uma coisa bem transparente para o meu aluno. Então, as aplicações ao longo do semestre, eu fui ali colhendo as evidências, colhendo os dados, escrevendo tudo aquilo que estava sendo praticado, e isso fez com que eu tirasse um peso. Por exemplo, teve um dia que eu fiz uma gamificação com os alunos, que era para eles decorarem ali certas nomenclaturas do direito. Eu falei, poxa, decorar, né, fica chato, por que eu vou pensar? Vou fazer uma gamificação. Os alunos se divertiram, eu tirei das minhas costas aquela obrigatoriedade de ficar ali ideia por ideia, da decoreba, dos princípios, das nomenclaturas. Os alunos conseguiram absorver melhor, porque por meio da gamificação, né, de uma maneira bem lúdica, acaba absorvendo mais, foram mais autores, e em todos os trabalhos eu deixo muito para que eles sejam os autores ali daquele processo. E o feedback deles tem sido bem positivo. De muitos alunos eu tenho colhido, e o que vocês acharam da disciplina? Aí eu uso outra plataforma que é o Mentimeter, para que eles possam ali escrever o que eles acharam. Nenhum aluno reclamou, todos adoraram. E foram disciplinas diversas. No mês passado, por exemplo, eu trabalhei além do direito administrativo, responsabilidade civil também, direito empresarial. Então, são pontos bem distintos do direito, que eu apliquei a mesma metodologia e os alunos conseguiram atingir ali o sucesso no aprendizado em todas elas. Então, a metodologia, de fato, ela funciona. Acho que talvez o grande medo do professor é a gente quebrar aquele paradigma, né? O professor está ali na frente da sala de aula, falando, o aluno escuta, anota. Mas a verdade é que o professor sai dali cansado, que era uma coisa que no começo, quando eu comecei a dar aula, que foi em 2012, eu saía realmente muito cansada da instituição. E do outro lado, o aluno, aquela anotação dele, talvez ele absorva ali o quê? Uns 10%, 12%, né? Aí a neurociência vai apontar algumas métricas, então, de aprendizagem. Mas com o uso da metodologia eu percebi que eu consegui aumentar o nível de aprendizagem dele, eu colho isso por meio das provas, dos trabalhos que eu passo. Então, consegui perceber ali um desempenho, um desenvolvimento muito maior de aprendizado e eu tirei aquele peso das minhas costas. Porque a partir do momento que eu saio da frente, coloco o meu aluno ali para exercer esses papéis, eu consigo, então, inclusive, observar o crescimento deles, profissional e acadêmico, de maneira mais tranquila.
tiro aquele peso realmente do conhecimento estar todo centralizado em mim. E faz com que isso cresça até uma autoestima neles, para eles saberem que o crescimento não está centralizado na professora, mas é uma troca. E nessa troca eles precisam também ceder. E aí eles gostaram demais. Tanto é que eles acabam utilizando as metodologias, inclusive, professora, eu vou repensar isso que a senhora trabalhou em sala de aula lá no meu trabalho, acho que vai ser interessante. Eu falei, pô, a ideia é essa mesmo, a gente propagar essas ideias criativas para que vocês possam também utilizar fora daqui, por que não? Então, assim, é muito bom. Eu tenho só elogios. No começo, até porque eu sou professora de algumas disciplinas, né? Então, assim, durante a semana eles têm mais outros 4, 5 professores. E aí entra a professora Emília, colocando ali no telão um QR Code para eles acessarem, né? Colocando ali uma nuvem de palavras para eles trabalharem, solicitando deles no trabalho, eu não quero mais trabalho escrito, eu quero um podcast, eu quero uma entrevista, um formato diferenciado. Então, no primeiro momento, eles acham assim, diferente. Mas logo em seguida, assim, questão rápida, eu achei rápido, né? Questão assim de 3 semanas, que eu acredito que é um time bem rápido, eles já observaram que aquilo ali para eles é bom. Poxa, professora, foi bacana, eu gostei disso. Teve um trabalho mesmo que eu até me emocionei, porque eles foram tão criativos, então eles fizeram entrevista, o assunto que eu passei para eles era que eles trabalhassem alguma temática dentro dos direitos humanos. E teve um grupo que escolheu falar sobre a questão da violência contra a criança. Então, eles trouxeram relatos ali de uma assistente social, fizeram entrevista, fizeram ali, utilizaram o Canva para fazer ali uma apresentação bem lúdica, com bastantes imagens e vídeos e tudo. E quando eu vi aquilo, eu falei, vale a pena a gente se dedicar a mudar esse formato de disciplina. Na graduação, eu tive as 2 experiências, porque na graduação eu estou lidando com pessoas adultas, então um aluno mais novo meu vai ter por volta dos 18 anos, mas aqui no Distrito Federal eu faço alguns projetos, especialmente com alguns institutos. E dentro desses projetos, geralmente as temáticas estão ligadas ali à questão da identidade negra, a questão da mulher, da violência contra a mulher, enfim. O último que eu fiz agora envolvia essa questão da valorização da identidade negra. O público-alvo foram adolescentes do ensino médio e foi no instituto que fica na cidade de Varjão, aqui no Distrito Federal. Eu falei, bom, tá aí um nicho diferente para eu verificar se essa mesma qualidade, essas mesmas percepções que eu estou tendo dos alunos da graduação, que são adultos, eu vou conseguir também ter isso com os alunos aqui desse instituto, né, desse centro social. E aí foi realidades totalmente distintas, porque é um centro social que está numa cidade aqui, né, satélite, né, região administrativa do Distrito Federal. Então, os alunos são alunos de escola pública, eles estão ali no instituto também para ter ali, né, atividades diversificadas no contraturno da escola. Então, assim, a faixa de renda deles, né, é diferente também. Então, realmente foi um cenário bem diferenciado. E aí eu fui pensando, porque quando eu cheguei lá, eu falei assim, vocês têm acesso à internet? Vocês têm celular? Aí alguns tinham, pouquíssimos tinham, outros tinham, mas não tinham internet, porque precisava, né, comprar dados, enfim. Falei, poxa, já não dá para utilizar todo aquele recurso tecnológico que eu uso na graduação. Preciso repensar. Então, nesse repensar, é possível? É. Mas é um repensar assim, que o professor ele tem que ter aquele feeling, né, de sentir ali o momento e ver o que funciona. Então, ali no momento eu queria trabalhar com eles esse sentimento da valorização da identidade negra, então eu trabalhei com eles um pouco de filosofia africana, ancestralidade, e eu queria que eles fizessem uma nuvem de palavras a partir disso. Então, eu expliquei para eles o que é o brainstorm, e aí trabalhando já essas nomenclaturas que a gente vê muito no dia a dia, especialmente no mercado de trabalho. E eles gostaram da ideia. Professor, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, gente, vou mostrar aqui para vocês. Existe essa possibilidade de fazer de forma remota, que é um site, né? Expliquei tudo bonitinho. Mas aqui, como nós não temos esse recurso, não quer dizer que a gente não possa aproveitar. Vamos fazer a nossa nuvem de palavras no modo antigo. Cá tem um monte de cartolina branca, lápis, canetinha. Então, vamos construir a nossa nuvem de palavras a partir daqui, de acordo com o que a gente aprendeu no nosso encontro de hoje. E funcionou. Então, tudo é uma questão realmente da gente pensar, da gente sentir ali as possibilidades que nós temos com a turma que a gente vai desenvolver e vai aplicar metodologia e pensar quais são os recursos que eu terei e que poderei utilizar para aquela turma. Então, é possível a gente navegar em todos os eixos, os professores que têm a possibilidade de trabalhar com recursos tecnológicos, obviamente, né, os recursos eles facilitam, porque se eu entro ali, por exemplo, no WordWall, eu já tenho os formatos de gamificação tudo pronto, eu só preciso preencher. Agora, se eu vou trabalhar isso de maneira lúdica com o meu aluno, eu já tenho que pensar ali numa cartolina, no papel cartão, na atividade, eu vou trabalhar com colagem, como é que vai ser, uma gravação, né, disponibilizar talvez um material que eu tenha ali para os alunos poderem utilizar. Então, mas tudo é possível. Tudo é questão realmente do professor, ele ter esse feeling do momento, identificar ali quais são os alunos, a turma que ele vai trabalhar, a realidade dessa turma, e ali aplicar a metodologia que cabe ali naquele momento. Mas é possível. Os alunos, eles comparam, não tem jeito.
Então, realmente começou um burburinho lá na instituição falando assim, porque a professora Emília, né, faz coisas diferentes, a gente aprende mais com ela, a metodologia dela é melhor. Então, essa palavra metodologia apareceu muito na boca dos alunos. Mas assim, talvez eu não sentei com os professores para a gente conversar, para eu saber deles, mas veio uma coisa positiva com base na coordenação. Fui chamada pelo coordenador da instituição e falou assim, Emília, eu estou sabendo aí, né, pelos alunos, e você está aplicando algumas coisas diferentes na sala e tudo mais? Eu falei, tô. Isso aí já é uma coisa que eu estou planejando, estou aplicando, estou colhendo, inclusive evidências para fazer os meus trabalhos da pós. E ele falou assim, tu não quer explicar o que você faz para os outros professores? Aí eu falei assim, como assim? Ele, eu te pago. A gente coloca aqui horas, então, depende, me diz aí quantas horas tu precisa, quantos dias você vai precisar, e eu te pago para você ensinar isso que você está aprendendo para os outros professores, especialmente os professores que entraram há cerca de 1, 2 semestres. Aí eu fiquei assim, nossa, que responsabilidade, né? Ensinar para um colega, para um par, ideias que eu estou ali aplicando. Mas eu me senti muito honrada com isso. Então, significa que estou conseguindo aprender, estou conseguindo fazer com que o aluno perceba a importância do uso de uma metodologia diferenciada e, mais do que isso, né, a própria instituição também reconheceu e valorizou. Ou seja, chegou lá na parte mais alta, vamos assim dizer, né, na coordenação, na direção, e eles viram isso como uma coisa positiva, inclusive incentivando, aí vem um ponto legal, né, quem não quer ganhar um dinheirinho a mais no fim do mês, para que eu pudesse, então, ensinar isso para os outros docentes. Então, assim, eu me senti muito honrada com isso. Então, o movimento foi um movimento positivo. Mas eu sei, assim, isso em uma instituição, então eu leciono em 2. Na outra, já não teve todo esse, como poderia dizer, eu não tive esse feedback, nem dos professores e nem dos alunos. Com os alunos foi a mesma coisa, elogiaram, gostaram. Inclusive, no último trabalho, da última disciplina, eu pedi para que eles me mandassem, que foi a do podcast. Eu falei, eu quero que vocês façam narrativa, como é que foi fazer a gravação, como é que foi estudar a disciplina para transformar aquela ideia num podcast de forma criativa. E aí eles fizeram essa narrativa para mim por e-mail. Professor, olha, foi assim, no começo achei um pouco difícil, né, manusear ali a plataforma digital que a senhora indicou, mas depois que eu aprendi, gostei tanto que estou até fazendo para outras coisas também. Então, os alunos deram o feedback. E aí, nisso, independentemente da instituição, se foi o centro social ou qualquer uma das instituições superiores, o ponto de vista dos alunos foi o mesmo, eles gostaram. Mas em uma instituição, aí eu já vi que isso atingiu ali a nível de coordenação e direção e eles ficaram realmente super contentes, a ponto de me pedir para que eu pudesse repassar, então, esses conhecimentos para os outros professores. Hoje eu consigo fazer a aplicação dessas metodologias a partir dos conhecimentos da pós-graduação de uma maneira mais clara, mais organizada. Agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Aí, nesse ponto, realmente, as aulas da graduação, da pós-graduação me ajudaram muito, tem me ajudado bastante. Mas a pandemia eu já tinha percebido esse movimento das famílias optarem, porque na pandemia as aulas estavam sendo remotas. Então, eu recebi muito feedback de pai, de mãe, de irmão. Porque eu estou assistindo a sua aula. E aí, tive um feedback de pais. Nossa, eu assisti sua aula, achei tão bacana aquela coisa, aquele vídeo, aquela forma que você colocou. Poxa, eu ajudei meu filho a fazer a construção daquele trabalho e tal. Aí, pô, bacana. Aí, agora, no presencial, eles trazem a narrativa. Professora, sabe aquilo que a senhora ensinou aqui pra gente no dia tal? Eu aproveitei lá no meu trabalho. Eu precisava fazer, desenvolver, e realmente cada aluno vai ter ali uma área de atuação. Aí, mas muitos deles falaram, eu utilizei a mesma técnica, mas pensando no meu trabalho, de como eu desenvolveria ali. Eu falei, sério? Deu certo? Deu certo, professora. E também teve o caso também de uma aluna que o irmão dela, parece que era de uma outra instituição, aí gostou, falou, pediu a transferência para poder estudar lá com a gente. Então, eu falei, pô, institucional, que bacana, a pessoa, né, mudou ali a vida dela para vir para cá porque gostou da ideia da proposta. Então, assim, fiquei muito feliz. E esse feedback eu vejo que os meus alunos, por eles ser da graduação, o feedback que eles me dão, que eu percebo é que isso atingiu ali o espaço de trabalho deles, atingiu o espaço familiar na medida que eles aprendendo foram explicar também de forma lúdica. E aí eles vão trazendo esses recortes, eu vou pensando, né, pô, bacana, então talvez eu possa pensar até na própria temática, uma temática que avance para lá também. Por isso que uma das temáticas é trabalhar direitos humanos. E quando eles perguntam de onde eu trago as ideias, que eu falo que é da pós-graduação, aí eu gosto de enaltecer isso. Gente, eu fico tão feliz que eu sou bolsista da pós, eu aprendo bastante ali. Que bom que eu estou conseguindo trazer isso para vocês e vocês saírem multiplicando as ideias. Porque realmente é fazer esse movimento. E eles ficam curiosos. Professor, onde é que é essa pós? Como é que faz tudo? Eu falei, depois a gente troca uma ideia. Mas eles trazem sim esse retorno positivo de que levam para outros espaços e que esses outros espaços, família e trabalho especialmente, são curiosos para saber o que a gente trabalha ali dentro de sala de aula. No começo, eu achei quando eu ouvi a palavra
educação empreendedora, empreendedorismo, falei, bom, tem alguma coisa de diferente aí, quero. Então, fui atrás, escolhi. E aí, à medida que eu fui estudando as primeiras disciplinas, eu falei, gente, que bacana, eu lembro muito de um vídeo que o professor colocou, que tinha uma hortinha da escola dele, que ele trabalhava com os alunos e tudo. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como é que eu vou trabalhar essas ideias? Porque, a princípio, os exemplos é muito dos professores assim, de ensino fundamental e ensino médio. Aí eu estou lá na graduação com adultos, pessoas que já trabalham. Então, no começo, eu parei um momento e respirei. Falei, bom, eu preciso repensar essas mesmas ideias para o espaço do adulto. Como é que o adulto trabalharia essas questões? E aí eu fui, então, estudando, entendendo, aí a primeira coisa que eu faço, assim, a disciplina está ali disponibilizada, e isso é muito bom, então eu já baixo ali o PDF, o livro da disciplina, já dou uma olhada no sumário, quais são as ideias que vão trabalhar, para eu já ir pensando, olhando para a cara dos meus alunos e pensando, como é que eu vou trabalhar isso esse semestre, essas semanas. E aí eu comecei a repensar, então, para o adulto, pô, essa professora, porque temos positivamente esse espaço em que outros professores, né, falam um pouquinho ali durante a aula. E aí eu vou colhendo essas informações e vou repensando para mim. Como é que eu vou colocar isso lá no meu espaço? E aí, a partir da pós-graduação, então, o material didático que a gente recebe é maravilhoso. Então, eu já gosto de dar uma lida ali geral naquele livro. Lá na minha casa, eu tenho essa prerrogativa de ter as duas telas. Então, uma tela eu deixo ali o professor, ele está falando, explicando, lecionando. Na outra tela eu deixo o livro aberto ou então uma paginazinha do Word para eu ir anotando as ideias principais para depois eu colocar, né, anotar os insights para que eu vou aplicar depois, então, na minha sala de aula. E ali, à medida que vão falando que o professor vai trazendo a experiência, como é que ele fez na sala de aula, né? Eu acho essa articulação muito boa. O conceito é esse, a ideia é essa, foi assim que eu fiz. Vocês, alguém que já trabalhou alguma coisa? Então, assim, a gente vai fazendo realmente uma roda muito bacana, né? Fazer um movimento de translação. A gente vai rodando e vai pegando muitos insights. Anoto. Terminou ali a aula, geralmente a aula acaba por volta de meio-dia, né? 12 horas, mas eu só saio ali por volta das 1. Por quê? Porque eu sento com os insights e vou arquitetar como é que eu vou fazer aquilo para eu não perder o fio da meada. Então, já deixo ali uma coisa pré-pronta, uma ideia de aula, alguma coisa, para que eu possa aplicar logo em seguida, durante a semana, em algumas das minhas disciplinas. Quando eu estou muito animada, aí eu aplico logo em todas, né? Depende da disponibilidade. E aí, então, a pós-graduação, com base nesse material e nesses insights que eu vou recebendo ali por meio dos professores, isso tem facilitado muito a minha vida, porque, querendo ou não, está vindo uma ideia pronta. Eu só preciso aprimorar ou adaptar ela para o meu espaço escolar, que é o dos adultos. De tempos em tempos, com base nesses projetos sociais em que eu tenho oportunidade de lecionar alguma disciplina, alguma aula para alunos do ensino fundamental ou médio, eu faço. Tive a oportunidade, inclusive para a escola aqui do Distrito Federal, escola pública, da gente trabalhar a questão da violência sexual contra a criança. Então, eu utilizei bonequinhos, levei bonecas, aí consegui fazer uma coisa mais lúdica. No ensino médio, eu trabalhei mais essa questão do podcast, da nuvem de palavras. No nível superior, eu já consigo expandir um pouco mais as possibilidades. E aí, então, a pós-graduação tem contribuído muito com isso. Eu vejo que ela realmente desperta aquela ideia do empreendedorismo. Eu tive uma disciplina muito boa, que é chamada de Direito Digital, e ela foi toda feita do início ao fim. Os 20 encontros foram feitos com base nos ensinamentos aqui, nas ideias de metodologia da nossa pós-graduação. Então, realmente, eu fico muito feliz e honrada com poder participar da pós-graduação, porque realmente ela me trouxe, como eu falei, a ideia pronta. Então, assim, o meu trabalho realmente é adaptar, repensar esses conceitos, essas ideias para o meu espaço. Porque eu só fiz uma adaptação. Então, tudo aquilo que eu coloquei de sala de aula foi exatamente tudo aquilo que eu aprendi na pós-graduação. Não inventei nada além, não fui atrás de um outro recurso diferenciado. Peguei aquilo que foi falado, peguei o nosso material também, que a gente tem acesso, adaptei para o adulto e apliquei. Não tive, assim, um trabalho, que às vezes as pessoas pensam que a aplicação de metodologia vai dar um trabalho, vai dar um desgaste e tudo mais. Gente, mas não dá trabalho. Muito pelo contrário, eu tiro o trabalho. Chega ali, bota a minha roleta com as questões e tudo, os alunos vão fazendo, vão falando, vão participando. Aí eu aponto quando tem algum tipo de erro, falo, não, nesse ponto aqui tá errado, bora lá, vai ter pegadinha, vai ter alguma coisa. Eles aprendem, eu pego a métrica na prova, então a média deles estava ali capengando no 6,7, aumentou para 9,10. Então eu falei assim, funciona, porque se eu conseguir aumentar o nível de aprendizado deles de maneira lúdica e divertida, adaptado para um adulto, então, realmente funciona. E a ideia é aplicar sempre. Tirar realmente esse peso das costas, trazer meu aluno para dentro desse eixo, trabalhar nele essa consciência de que o aprendizado
tem que ser ali dele para fora, né? Você é o centro. Esse processo de aprendizagem tem que partir de você. Porque um professor falando aqui, você não vai aprender nada. Agora, você construindo esse saber, com certeza você vai levar para sempre. Tanto leva que eles comentam na casa, no trabalho, e vai reverberando aí todo esse ensinamento positivo. E eu fico muito feliz com isso. Agradeço a Dígitos, o Sebrae, a Secretaria de Educação, porque, como eu falei, eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou bolsista aqui, olha o aprendizado rico que eu tenho, oportunidade, assim, surreal de estar aproveitando. Então, por isso que eu realmente aproveito, eu fico muito encantada com tudo, porque é um acesso que eu estou tendo gratuito e que está, assim, enriquecendo a Emília profissional, a Emília mãe, está enriquecendo os meus alunos, o meu espaço escolar, isso está repercutindo de outras formas bem positivas, a nível de coordenação e direção, dentro dos alunos também. Isso está repercutindo na família dos alunos. Então, assim, é uma riqueza sem preço. Então, assim, eu sou muito grata a todos vocês pela oportunidade.